Olá, rapaziada flamenguista, bom dia! E que jogo a gente teve ontem, hein? 4-0 contra o Corinthians, e vamos ver aqui no F360, Abel e companhia, toda a análise daquela nossa vitória, que foi facinho deixar o Corinthians na prateleira dele, lá abaixo, de meio de tabela para baixo. Corte do F360, crédito ESPN Brasil, Grupo Disney, link abaixo na descrição. E antes de mais nada, já deixa aquele seu like maroto, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal para ajudar a gente, hein? Compartilha, comenta. Vamos lá. Pedro brilha, marca 2 e Flamengo atropela o Coringão. Foi um baile rubro-negro no Maracanã. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O Eugênio, que é do Carnaval, há de lembrar que havia um evento transmitido pela televisão no Carnaval chamado Baile do Vermelho e Preto. Ih, rapaz! Esse baile aí... Não tinha? Era quente, prof. Pode falar dele às 9 da manhã? No Era baile... quente. Não tinha o Baile do Vermelho e Preto? Tinha. Então, para bom entendedor, vem a palavra básica. Já que o professor lembrou do baile do vermelho e preto, vamos começar com os gols de Flamengo e Corinthians, professor. Já que eu toquei no assunto, né, Abel? E o que a gente vai mostrar aí são os gols. O jogo inteiro foi isso, né? Um grande predomínio rubro-negro, o Corinthians dando muito espaço. A começar desse lance que está se tornando habitual, muda o goleiro e se dá esse espaço, mas tem principalmente muito mérito rubro-negro, né? Quando o Flamengo goleou o Juventude, se questionava muito a qualidade do adversário. Agora fez muito perto do que havia feito contra o Corinthians. E olha, nesse lance aí, do terceiro gol, que é a falha do Hugo Souza, essa falha quase passa, não vou dizer despercebida, mas o que o Hugo Souza também jogou para evitar uma goleada maior, não está escrito. Tem o lance do pênalti, que em condições normais a gente podia aqui discutir se foi pênalti ou não, diante da superioridade rubro-negra, esse tipo de discussão nem faz sentido. O Flamengo sobrou, o Corinthians faltou, mais uma vez, e agora com o interino repetindo a falha de outros jogos, inclusive no Rio, né? Seu problema não era o Ramon Dias? Não é. Eu nunca tive uma meta assim em números, como eu falei, a cada jogo eu busco dar o meu melhor e como atacante eu tenho que buscar o gol sempre, né? Então, nem sempre eu vou fazer o gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito. Se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos e muitas vezes eles também perdem gols. E daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco e não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. O culpado é que o Gerson está jogando no ataque. O culpado é o Bruno Henrique no ataque. Ou o Michael. Não, o Michael não pode jogar mais. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir pro torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário. Professor, o clube mais goleador do Brasil deixou sua marca para cima do Corinthians ontem. E quando eu vi que o Flamengo não fazia gol há 2 jogos, era fatal. Primeiro porque não fazia gol, mas continuava criando, né? Mais contra o Vasco. Podia ficar 3, se o Corinthians não... se o Corinthians jogasse... Isso tudo é relativo, né? O mais importante é que o Flamengo hoje é uma equipe que está num nível muito bom de jogo coletivo, de individualidades a serviço do coletivo, de coletivo potencializando a individualidade, de discurso do técnico alinhado e entendido pelos jogadores e alinhado ao que quer a torcida. É um momento em estado de graça do Flamengo, não tenho dúvida nenhuma disso. Linha de passe logo depois dos 6 contra o Juventude, eu falei do quão o Flamengo
tinha alcançado um nível bastante diferente dos outros times do futebol brasileiro. E ontem foi mais uma prova disso, potencializado pelas bobagens do Corinthians, né? Você olha um terceiro gol desse aí, não pode dar uma moleza dessa. O Corinthians já vem dando moleza para outros adversários, essa questão do espaço na frente da área para chutar. Ontem deu tudo isso para o Flamengo. Mais uma vez foi para o Maracanã, foi para o Rio em geral, porque tem um jogo contra o Botafogo, em que isso também aconteceu ainda sob a administração Ramon Dias, em que o Corinthians despovoa meio campo para esse tipo de jogo. E aí acaba pagando o preço. Agora, independentemente dos problemas do Corinthians, muito mérito do Flamengo. O Flamengo vem mostrando isso o campeonato inteiro. Não à toa é o líder com sobra e sobra de jogo jogado. A gente não vai falar aqui só dos 4-0. A gente vai falar do que poderia ter sido esse jogo caso o Flamengo tivesse caprichado um pouco mais em algumas dessas finalizações. Sobrou, o Flamengo sobrou nessa partida. Nem vou falar que não foi pênalti, porque também não faz diferença nenhuma não ter sido pênalti. Sobre o gol o terceiro gol do Flamengo, né? Que foi a saída errada ali, a bola atrasada para o Hugo, ele tenta sair jogando, o Pedro aproveita e faz o gol. Eu lembro até que no nosso grupo ontem, logo depois do gol, o Eugênio digitou ali no grupo. Eu lembrei agora, e você tem razão, Eugênio. Tem um mérito também do De La Cruz que vai lá pressionar, né? Vamos mostrar daqui a pouco. Você vai mostrar? Sobre o Corinthians, antes do Flamengo, já que o prof tocou, eu queria tocar num assunto, né? O Corinthians vai pro jogo, vamos lembrar que o Memphis é o pivô da saída do Ramon Dias, do Emiliano. Eu acho que isso ficou no ar para todo mundo, né? Contra o Palmeiras, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o Corinthians tem um jogo defensivamente muito forte. A gente sempre fala aqui que o problema, a dificuldade defensiva do Corinthians está no lado do campo. Porque ele tem, normalmente, um lateral para marcar 2 jogadores que vêm do time adversário. Porque ele não tem uma linha de 4 no meio, são 3 jogadores no meio, né? Naquele jogo com o Palmeiras, que o Corinthians ganhou aqui no Allianz Parque, ele fez o quê? Ele puxou o Romero pela direita, puxou o Memphis pela esquerda e assim ele dobrou a marcação pelo lado do campo, exigindo do Memphis uma intensidade maior do que ele costuma apresentar sem a bola. E deixou o Yuri mais à frente. Tinha o Garro, né? Tinha o Garro ainda no time. No jogo de ontem, ele traz o Memphis para jogar centralizado, abre o Romero na esquerda e o Yuri tem que voltar para fechar pela direita. Nenhum desses 3 participa dos momentos de marcação. Nem o Memphis, nem o Yuri volta pela direita e o Romero volta pouco pela esquerda. Então são 3 jogadores a menos no momento defensivo do Corinthians. Contra um Flamengo que está presente com muita gente sempre no campo de ataque. Chega com muita gente, é um time muito agressivo, muito intenso para recuperar a bola e muito agressivo. Jogando com esses 3, se eles não voltarem para ajudar a marcação de meio campo, os 3 volantes vão ficar sempre perdidos. Sempre perdidos. 3 volantes, dos quais volante mesmo é um só, né? É isso. Só o Ranieri, né? Que o Carrilho está jogando os volantes, de origem não é volante, o Bidon é um meia, né? E esses 3 ficam tentando, como limpador de para-brisas, correr de um lado para o outro, mas falta sempre perna, porque tem menos gente. E contra o time do poderio do Flamengo, isso é fatal. André, sua análise. E assim, para mim, do lado do Corinthians, o resultado de ontem, e mais do que o resultado da atuação, mostra como os problemas defensivos são muito grandes. Que tem um aspecto que o Eugênio falou, da formação tática, da dificuldade do Corinthians de preencher o lado. A gente está falando de dupla de zaga até agora também com muita dificuldade, depois expulsão do Félix. Barrou o Félix, quer dizer, barrou não, porque tinha expulsão, mas foi barrado pro jogo de ontem. Só que o André Ramalho também não entrega nada. Exato. E ele, teoricamente, é o melhor zagueiro do Corinthians, mas caiu muito nessa temporada. Mas, além desse aspecto, acho que o Corinthians, e até pelo jogo do Flamengo, as finalizações de fora da área, foi assim como o Palmeiras, por exemplo, no Brasileiro, o Corinthians está tendo problemas também para defender a sua entrada da área. Tem sofrido muito com finalizações de fora da área. Você pega o segundo gol, o Bidon, para mim, acho que até com a bola foi o melhor jogador do Corinthians. Acho que ele foi o cara que mais tentou criar alguma coisa. Mais que o Carrilho?
No jogo de ontem eu achei, contra o Flamengo. Mas você vê até no segundo gol, como o Pulgar tem toda a liberdade para começar a jogada, até o Memphis aponta pro Bidon, ele tá muito distante. Não tô falando que o problema é o Bidon, mas para mostrar como faltou combatividade ao Corinthians como um todo. Então, assim, os problemas defensivos fala do lado do campo, que tem essa dificuldade até pela questão tática. Acho que da falta de combatividade para proteger a entrada da área, como os gols fora da área que tem sofrido acabam mostrando, além dos problemas defensivos da zaga. E aí quando você pega uma atuação do nível que foi a do Flamengo, sinceramente 4-0 foi até barato. Acho que um 6-0 ontem ele refletia melhor do que foi o jogo. Teve bola na trave, não teve? Duas bolas na trave, duas grandes defesas do Hugo. Professor, o Pedro inteiro, em forma, jogando ao lado desses caras aí, você já viu, ontem já deu pra gente ter uma amostra do que pode ser, né? O Pedro é tudo, não só que o Flamengo espera de volta, mas que a própria seleção brasileira, né? Sim. É um jogador muito diferente, com potencial. O gol que ele quase fez ontem era um negócio para parar o jogo ali e comprar o ingresso de novo. Ia ser um golaço, né? Então, e ontem foi só o primeiro jogo dele como titular depois da lesão. E o cara tem 4 gols e 1 assistência em 3 jogos. E antes do brasileiro. Antes da análise do Eugênio, só um registro em relação ao Corinthians. No futebol, atualmente, não dá para você jogar sem saber sair com a bola. O Corinthians tem uma dificuldade danada de sair com a bola. Era uma coisa antiga que parece que está voltando. Ontem não conseguia sair com a bola. Esse gol, inclusive, é esse problema. Sai errado também no primeiro gol. Saída de bola do Corinthians é um dos grandes desafios do Dorival. E a gente, pelo menos eu revendo o lance ali, porque eu não sei quem foi que atrasou a bola pro Hugo, mas ele recebeu, não tinha ninguém ali do lado dele, ele tinha que dar um chutão. Do jeito que ele recebeu e que ele estava cercado pelo De La Cruz e mais 1 ou 2 jogadores do Flamengo, ele tinha que dar um chutão pra frente. Ele foi tentar sair jogando. Todo jogador do Corinthians que vai sair com a bola olha desesperado por uma opção que não existe. Com isso perde tempo e aí não flui o jogo. Algumas observações aqui com relação aos 3 gols de bola rolando do Flamengo ontem contra o Corinthians. O primeiro gol começa aqui. Perceba, é um lateral para o Corinthians. E aí uma das características do jogo, esse gol, o primeiro gol do Flamengo, ele mostra muito da ideia de jogo do Flamengo. Ele vai subir marcação e vai impedir o Corinthians de sair jogando. E a gente vai perceber o seguinte, nesse processo, há vários duelos pela posse da bola. O Flamengo ganha todos esses duelos. Então, o Anrileri bate o lateral, a gente vai ver. Disputas de bola. O Memphis não deu em bola, ficou para o Flamengo. De La Cruz ganhou a disputa com o Yuri Alberto. Léo Ortiz ganhou a primeira disputa, ganhou a segunda. Terceira disputa ganha pelo Wesley. A quarta ganha pelo Arrascaeta. E aí o Flamengo tem a bola. Depois de várias disputas, recuperou essa bola no campo de ataque. Perceba, o jogo está todo do lado de cá do campo. Né? Uma concentração de jogadores do lado de cá. Do outro lado lá, sozinho, isolado, está o Cebolinha. Isso é importante, né? Porque o Flamengo... E está longe da marcação. A marcação está aqui, o Mateuzinho. O Flamengo consegue inverter esse jogo, pressiona aqui, mas mantém um jogador aberto do outro lado para, no momento de recuperar a bola, ter a opção de passe fora do tumulto, que naturalmente seria muito mais fácil perder a bola se tentasse passar aqui do que você inverter do outro lado. Aí preste atenção, o Cebolinha vai para o jogo, o Carrilho está aqui, ó. Não está? Seria o jogador, teoricamente, né, o volante pela direita, para ajudar na marcação, para tentar dobrar essa marcação e impedir a finalização do Cebolinha do outro lado. O Arrascaeta vai gerar esse jogo, o Cebolinha domina a bola, vai trazer para dentro. Nesse momento que ele corta para dentro, olha aqui, tem 2, não tem 2? Ele pode estar ajudando a bloquear esse chute. Só que, ao mesmo tempo, está passando o Ayrton Lucas lá pela ponta. E o que vai acontecer é que o Carrilho, preocupado com a possibilidade de passe para o Ayrton Lucas, vai acompanhar o Ayrton Lucas lá na ponta e vai deixar esse espaço na entrada da área livre para a finalização do Cebolinha. Isso é fundamental, porque o Flamengo faz muito. É o jogador que se apresenta no espaço vazio, que se desloca para dar opção de passe. E no que ele se desloca e dá opção de passe, ele confunde a defesa adversária. Tem mais um movimento aqui, que é o movimento do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele entra, pisa na área e leva consigo o Ranieri.
Aqui tenta fazer o mesmo o Gerson. O Gerson vai dar um passo para trás para levar com ele, e tudo isso é um movimento que abre espaço para a finalização. Só que o Bidon, ele não cai na do Gerson e tenta bloquear o chute, mas chega atrasado. E aí o chute é feito na entrada da área, e depois que ele corta, dá o drible para dentro, olha aqui, ele consegue, da entrada da área, ter liberdade para fazer o espaço, porque o Mateuzinho não consegue bloquear o chute, o Bidon não vai chegar a tempo. E aí um chute forte, colocado, muito bem feito pelo Cebolinha, muito mérito do Cebolinha, mas você vê que tem todo um processo coletivo aí, não é só o chute do Cebolinha, é o Flamengo pressionando na saída de bola do Corinthians, ganha 5 duelos, recupera essa bola, só que ao mesmo tempo tem um jogador livre do outro lado, inverte, tem a ultrapassagem do Ayrton Lucas que leva o Carrilho, tem o Arrascaeta entrando na área, levando o Ranieri, aí você gera um espaço para finalização. E aí sai o gol. Segundo gol do Flamengo, aí já é uma outra situação. O Flamengo já no campo de ataque, com posse de bola. Mas eu vou chamar a atenção do De La Cruz, porque ele acaba participando um pouco da jogada, mas ele faz a mesma coisa que o Ayrton Lucas. Ele vai levar a marcação. Ele vai receber essa bola, vai tocar, vai girar e vai aparecer lá na área. Ele não leva a marcação com ele, mas ele se apresenta. São os movimentos do Flamengo sem a bola que em muitas jogadas acabam fazendo a diferença. O que vai acontecer aqui é movimentação também. De La Cruz vai tocar, vai deixar no Arrascaeta e vai embora. Aí o Arrascaeta toca no Pulgar, que ao mesmo tempo já está livre. Porque já teve gente que acompanhou lá o De La Cruz. O Pulgar está livre. O Arrascaeta... E por que o Pulgar está livre assim? Porque com a movimentação do De La Cruz, tem gente, a marcação vai para lá. Mas deveria ter alguém nele ali, né? Aí ele recebe a bola. No que ele recebe, a gente já tem o Arrascaeta correndo, mas o De La Cruz corre para lá, mas o Arrascaeta não fica parado, não é tocar a bola e se vira com ela. Porque muitas vezes tem isso, né? Tem um time que é o futebol de ponto a ponto, eu toco a bola para você e fico parado. Você toca para ele e fica parado. O que o Arrascaeta faz? Ele toca e se projeta no espaço. Quando ele se projeta no espaço, ele já sai na frente da marcação dele, que é o Ranieri. E o Bidon demora a chegar até o Pulgar. O Pulgar pode pensar muito o lance. Porque, né? Teoricamente, quem deveria estar colado no Pulgar? Memphis. É isso, ele é o meia. Ele estava jogando de meia ontem, ele não estava de atacante. O meia cola no volante. A marcação dele está olhando para trás. Não tem essa intensidade. Não faz parte do futebol dele. E aí um outro movimento interessante. Quem sai da área e recua para fazer o pivô? O Pedro. Né? O Pedro atrai a marcação de um zagueiro. E quando toca a bola para o Arrascaeta, abre também um espaço na entrada da área para o Arrascaeta conduzir essa bola e chutar de frente. Ainda tem uma tentativa de bloqueio ali do Ranieri, mas tudo é movimento coordenado. É claro que tem a qualidade individual. É isso que eu ia falar, qualidade técnica. É óbvio técnica, que tem a qualidade individual. No chute e no passe do Pedro. Só que se você não tem a movimentação sem a bola de todos os jogadores, fica muito mais difícil pegar a bola e sair driblando todo mundo sozinho. Então é importante a gente falar isso. Uma coisa associada à outra. Aqui o Gustavo Henrique tem a bola, e aí eu pedi para chamar atenção sobre isso, né? Quem sai lá de trás correndo que nem um doido, na hora que ele dá o passe? Estava lá atrás, o De La Cruz. E é o De La Cruz que vai empurrar o Corinthians para trás. A bola é devolvida pelo Ranieri para o Gustavo Henrique, que com medo da pressão vai devolver a bola lá atrás. E o De La Cruz vai acompanhar esse movimento todo. E quando ele vai, aí ele traz consigo a pressão do Arrascaeta, que vai subir também, e do próprio Pedro, que vai subir também. O movimento dele de saída... O Hugo vai ficar desesperado e vai tocar errado. Exatamente, a bola vai no Hugo... Olha lá. É uma pressão, é um erro forçado. Porque assim, o que eu faço com a bola? Tem um cara correndo aqui e ele vai tirar essa bola de mim. Mas ele podia ter tocado do lado direito. Poderia, mais ou menos. Precisava dar um chute. A gente não tem exatamente esse ano. Não, porque vai chegar o Arrascaeta ali. O Arrascaeta chega ali, ó. O Arrascaeta mesmo dificulta assim, o passe aqui. O De La Cruz dificulta o passe aqui. Ele poderia tentar o passe mais aberto lá. É que o lance é muito rápido. Pra gente falar aqui é fácil. Ele tenta... Não é fácil, é uma decisão em um segundo. Então. A bola chegou, eu tô pressionado. E aí, quando ele toca a bola no meio, ele não faz o passe perfeito. E o Pedro de primeira, aí, qualidade do Pedro, que não é um chute fácil, a bola sai em curva ainda, com a curva correta. Ele não isola, ele não joga por cima, ele toca de primeira pro gol. É um jogador de bola, né? Qualidade associada à movimentação dos jogadores do Flamengo. O De La Cruz é fundamental nesse gol. É ele quem parte para pressionar o Ranieri, depois o Gustavo Henrique, depois o Hugo.
Aí o gol, todo mundo aplaude o Pedro. Claro, ele merece todos os aplausos, é um chute difícil. Mas só acontece porque saiu De La Cruz lá de trás correndo para pressionar. Mas essa decisão, embora difícil, é básica no futebol. Qual decisão? Sempre para o lado, nunca para o meio. O gol que o Toninho Cerezo entregou contra a Itália, que falam até hoje, é isso. Eu, como goleiro, já cometi muitas vezes esse erro. Jogar no meio. Foi xingado na várzea, professor? Muito. É mesmo? Muito. Você não imagina Um dos quanto. gols do 7-1 é assim. É saída de jogo por dentro, bola roubada, era acho que um passe para o Paulinho, o Toni Kroos se antecipa, rouba e faz um dos gols. Na dúvida é condicionar, nunca no meio, sempre para o lado, para dificultar a vida do adversário. Podia ter acontecido o Arrascaeta pegar a bola? Poderia também, mas era melhor do que aquele gol entregue. Ou se você está muito pressionado, apertado, não tem o que fazer, chuta a bola para fora pela lateral. Até porque ele não estava no gol. Ao entregar a bola, ele entrega a bola para o gol vazio. Ele não estava lá. E um outro detalhe do gol, acho que tem a questão todo o mérito que o Eugênio explicou muito bem do Flamengo, tem o erro do passe, mas eu fico com a sensação também que o Hugo, se ele tivesse pulado, talvez ele alcançasse a bola. Ele desiste. Ele desiste. Ele estava sem noção de onde ele estava, eu acho. Mas assim, acho que no instinto, assim, se ele tivesse pulado, porque o chute não é tão no canto. Então, assim, também tem essa... A bola vem em curva, a bola vem saindo assim dele. Mas eu tenho assim, acho que é difícil falar de fora, né? Sim, a gente lógico. não tá lá no meio. Mas talvez ele pudesse ter, no mínimo, tentado pular para desviar a bola. É muito mérito da marcação rubro-negra, como também é da marcação palmeirense, que foi outro jogo que o Corinthians tomou os 2 gols de fora da área. Mas também é muita indecisão. O Corinthians é um time muito inseguro ao sair com a bola. Foi um dia típico hoje, vocês não vão ver o Corinthians perder sempre dessa forma. Vocês estão acostumados a ver mais o Corinthians vencendo dessa forma do que perdendo, porque assim como torcedor a gente também sai numa situação envergonhada hoje, mas, bom, eu como atleta, eu como liderança, eu como um dos responsáveis até pelo resultado de hoje, vim aqui, vou botar minha cara sempre, vou estar sempre disposto a falar o que precisar falar. Tá aí o professor Orlando, hein? Ontem o time dele ficou acuado, não tinha o que fazer, hein, André? E agora, Dorival Júnior? Pois é, Dorival ali viu a realidade que ele tem hoje, né? De um time que tecnicamente tem qualidade, mas defensivamente acho que são a grande questão do Corinthians nesse momento. Não só porque tomou de 4-0 pelo jogo do Flamengo, mas se você pegar um retrato da temporada, né? A gente fala dos zagueiros que não vivem um grande momento, mas os problemas defensivos do Corinthians vão muito além de nomes da zaga, vai muito além disso. Acho que essa seria a principal dificuldade que o Dorival Júnior teria para esse início de trabalho. Me qualificar, né, mais saída de bola também. Acho que o terceiro gol do Flamengo também acaba mostrando isso. Mas, para mim, a grande missão imediata do Dorival no Corinthians é conseguir melhorar defensivamente, e é em todos os aspectos. Aí, pessoal, aqui é o Abel. Professor Unzelto é cirúrgico. E o Eugênio Leal, eu gosto de ver os caras comentando, porque esse é um dos programas melhores de comentarista sobre os jogos, né? E o Flamengo, cara, é tudo o que ele já vem dizendo há muito tempo, né? O Flamengo... quando entrasse no eixo como ele tá entrando, o time, ele tava em formação. O Felipe Luiz, ele é recente, agora não tem nenhum ano, então o time tá entrando, tá sendo moldado ainda, apesar das peças que a gente tem. Cara, aí o Pedro chega, volta como titular, é como aquela cereja do bolo em cima, cara. O cara faz a diferença demais, destrói o jogo. Se ele faz aquele gol, era um golaço. O Hugo salvou, viu? O Hugo salvou, era pra ser muito mais mesmo, isso é verdade. Era ser uns 7, 8-0. Se o Pedro, aquele dribla 3 e tenta dar de ladinho, assim, do lado de fora do pé, se ele rola antes pro... o Gerson já se fazia de boa, só rolava na frente, batia de chapa e pronto. Mas o Memphis Depay, ele foi malandro. Antes de acertar o pé do frango, ele foi lá e meteu o louco da lesão. Saiu do jogo, levou pra... Mas qual jogador não leva pancada? Principalmente naquela, um chute na panturrilha. Todo mundo leva, meu. Ele viu o Maraca lotado, 67.501 presentes na torcida, gritando o nome do Pedro e falando que o Pedro ia dar show. Essa é a verdade, mano. O Corinthians
sentiu a pressão lá dentro. Lá dentro, cara, lá é o nosso inferno. Entre aspas, né? O que o Gabigol falou naquela época. O time que chega de fora e querer jogar com o Flamengo de perna aberta, bater de frente a frente, qualquer time vai chegar, nem o Palmeiras. Não tem um time aqui na América do Sul. Pode ser que outro de fora sim. Mas só que até os de fora, se ele vir jogar aqui de bater de frente, ele vai sentir a diferença. Até do clima, o ambiente. Vai sentir, cara. Não tem esse não. Todo mundo sente. E ontem o Corinthians... nós somos grandes. O Flamengo colocou o Corinthians no patamar que ele merece. O Flamengo tá aqui, o Corinthians lá embaixo. Vai brigar meio de tabela para baixo. Essa é a verdade, cara. O que o Dorival vai fazer aí? O Dorival, ele vai dar o toque dele, mas... cara, é limitado. Cadê o banco? O Flamengo vai sair... Quem que saiu pro Bruno Henrique entrar? Não lembro. Quem vai sair? Eu acho que é o Cebolinha, eu não sei. Mas quem vai entrar? Plata, BH, Luiz Araújo, Alan e quem foi o outro? Não lembro. O banco do Flamengo, cara. É um time titular saindo e outro entrando. Essa é a verdade. Enfim, se gostou do vídeo, já deixa aquele seu like maroto pra gente. Ative o sininho pelas notificações e se inscreva no canal pra gente elevar o canal. Compartilha com a geral rubro-negra. Comenta aí. Vê o que se diz aí dos comentários desses comentaristas do Futebol 360 e sobre o nosso jogo. Como foi? O que você achou? Era aquilo mesmo? Poderia ser mais? Foi demais? Foi sorte? O que você diz aí, rubro-negros? Enfim, saudações rubro-negra.